Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos os professores, né? Muito obrigado aí pro Mazoeiro, o Pacheco e o Tamayo, que se disporam, né, o tempo de vocês para ver a minha apresentação e ler o meu trabalho, né? Em especial, um obrigado pro Mazoeiro, que, né, pelo empenho aí na orientação. Bom, o título do trabalho, ele é Ferramenta Didática para Simulação do Comportamento das Flexões de Seções Transversais em concreto armado através do software Desmos. Em outras palavras, né, a intenção é criar um programa que gera a curva momento-vetor-curvatura em um software chamado Desmos. Isso para estudar o comportamento do concreto armado sem ou com reforço, né, sob flexão simples. Então, ao longo da apresentação, eu vou explicar os motivos, né, pelos quais eu me interessei em fazer esse trabalho, os objetivos que o trabalho tem a intenção de atingir, e eu vou falar também, de forma bem breve, se der tempo, da fundamentação teórica e da aplicação computacional da teoria, né? E depois disso eu pretendo passar pelo menos mais da metade do tempo falando só sobre os resultados e as conclusões. Bom, vou começar explicando qual foi a motivação para desenvolver o trabalho. A gente sabe, né, que são vários os fatores que geram maior demanda por estruturas cada vez mais complexas, né? Carregamentos maiores, principalmente os do vento, né, o que gera mais flexão nas vigas mais próximas do chão, quanto mais alto for o edifício. Então, carregamentos maiores, seções transversais mais finas, né, vãos maiores, necessidade de reforço, e por aí vai, né? Tudo isso vai exigindo cada vez estruturas mais complexas, né? Então, para atender essa demanda, acaba sendo muito importante estudar o comportamento do concreto armado, né? Que inclusive é um dos materiais mais usados em estruturas, né? Mas se eu tô falando aqui que esse estudo é muito importante, também é importante a gente obter algumas constatações que às vezes não dá tempo de elas serem mencionadas ou até de elas serem demonstradas na graduação, né? Como, por exemplo, será que as tensões, será que considerar as equações convencionais de tensão do concreto, ou seja, a tensão de compressão como um retângulo equivalente e desconsiderar a tensão de tração realmente gera bons resultados, né? Ou então, como fazer para analisar o comportamento do concreto armado sob flexão simples em estados de serviço, por exemplo? Ou então, por que a armadura mínima é tão importante, né? E também, como implementar um reforço em uma estrutura que já está num estado deformado. Então, apesar do curso ser muito completo, né, essas e algumas outras lacunas acabam ficando, né, inevitavelmente. Então, para tentar responder essas perguntas, eu fui pesquisar na internet, né, primeiramente, lá no início do trabalho, para calcular a curva momento-vetor-curvatura e, para ser sincero, eu não achei muita coisa, né? Eu também talvez não saiba pesquisar também, mas sendo que a melhor base que eu tinha era justamente o que o professor Mazoeiro passou em aula lá em Concreto 1. Então, pensando nisso, meu objetivo foi criar uma formulação com um passo a passo bem detalhado e o mais didático que eu consegui para tentar responder aquelas minhas dúvidas e também, né, para se eventualmente algum aluno de engenharia civil tiver interesse de estudar o tema, ele vai ter esse material para usar como suporte, né? Outro objetivo também foi criar um programinha didático para calcular de forma fácil os resultados para vários dados de entrada diferentes, usando uma ferramenta também didática, né, que é o Desmos, que inclusive eu gosto bastante. O objetivo final, então, é analisar esses resultados e tirar as conclusões que me permitam responder essas perguntas que eu falei antes ali. Bom, mas antes de qualquer coisa, né, para poder tirar essas conclusões, é importante primeiro a gente entender o que de fato representa a curva momento-vetor-curvatura, né? Isso aqui. Bom, a gente consegue observar análogos entre grandezas lineares e angulares na cinemática, né? Por exemplo, velocidade linear tem um análogo da velocidade angular. A força tem o análogo do torque, e por aí vai, né? Na estática e na resistência dos materiais, a gente também consegue encontrar analogias entre uma deformação linear e uma deformação, entre aspas, angular, né? Como, por exemplo, assim como o esforço axial de tração pura gera uma deformação constante, uma deformação específica constante de alongamento, né, ao longo da seção, a solicitação de flexão ela gera não uma deformação específica constante ao longo da seção, mas sim, entre aspas, um giro específico, né? Ou, então, se a gente não chamar de giro específico, a gente chama de curvatura, né? Ao longo da seção. Então, nesse gráfico da curvatura pelo momento vetor resistente,
a gente está impondo uma, entre aspas, deformação angular, que é a curvatura, e analisando qual é o momento resistente que a seção produz para se opor a essa curvatura. Ou seja, nessa curva a gente vai impondo curvaturas cada vez maiores e vai observando o comportamento do momento fletor resistente da seção, que pode aumentar ou diminuir, né, à medida que a curvatura vai crescendo. Então, isso que é a curva momento fletor curvatura, né? A respeito da fundamentação teórica, então. Para construir a formulação, eu me baseei na hipótese de seções planas, de Navier-Bernoulli, e na hipótese de compatibilidade de deformações. Se a gente observar a dedução, né, que tem nos livros de resistências dos materiais, a gente vê que considerar esse arco de círculo de comprimento infinitesimal ds aqui acaba concordando com essas duas hipóteses aqui, porque depois da deformação, a seção continua plana e ortogonal à linha neutra, e os materiais deformam todos com a mesma curvatura, né? Então, isso acaba concordando com essas duas hipóteses aqui. Então, pelo menos, eu acho muito importante lembrar que as conclusões são baseadas nessas hipóteses, né? Que, claro, são boas hipóteses no caso de estruturas com comprimento consideravelmente maior do que as dimensões da seção transversal. Então, com isso, a gente consegue equacionar as deformações específicas da seção, né, com a equação 1, e a do reforço com a equação 2. Aí a gente consegue definir as tensões, que são baseadas no que a NBR 6118 indica, de 2014, a parábola retângulo, né, para compressão do concreto, a tração bilinear do concreto, e o diagrama elastoplástico perfeito para o aço. Então, com as tensões definidas, a gente consegue definir as forças e fazer o somatório de forças resistentes que estão presentes na seção e igualar isso a zero, porque a gente está considerando que a força normal é nula, né, porque é flexão simples. Esse somatório de forças ele vai servir para, impondo uma curvatura θ, a gente conseguir encontrar qual que é a profundidade da linha neutra x da seção. Então, como a força normal é nula, para cada θ só vai existir uma única solução de x. Então, com isso, a gente encontra todos os x da lista xn que eu criei, e aí a gente tem o que precisa para calcular os momentos resistentes para cada tetinha que a gente impôs. Então, com essas listas θn, né, e as listas MRD dos momentos resistentes, a gente consegue plotar os pontos no gráfico para compor a curva. E para a seção reforçada, esse procedimento todo ele é muito parecido, né? Para fazer a implementação computacional, então, toda a formulação é inserida no Desmos. O Desmos acaba sendo útil, né, para muita coisa, por causa dos recursos que ele disponibiliza, né? A regressão não linear, o cálculo dos Newton-Raphson de maneira muito facilitada, a facilidade de criar curva e de interagir com o gráfico e etc, né? Então, se der tempo, no final, eu queria, né, mostrar como usar o programinha ali no Desmos, né? Agora, então, bom, a gente tem quase mais de 10 minutos para falar só dos resultados e das conclusões. A primeira conclusão é que a armadura mínima é muito importante, porque se a solicitação de flexão superar o momento resistente de fissuração, que é o 4,16 kN nesse caso aqui, a seção salta de um estado deformado em uma curvatura relativamente baixa, que gera pequenas deformações na seção, né, para uma curvatura que está no patamar elástico, quer dizer, mais plástico da curva, né? Então, ou seja, depois de ter acontecido o escoamento da armadura inferior. Então, pelo gráfico, dá para ver que o 4,16 aqui, ele está entre o momento de escoamento da armadura inferior e o momento último, né? Que é o momento resistente da seção, que é o 4,21 aqui. Então, nisso, a deformação da armadura inferior, né, quando a solicitação ultrapassa esse momento de fissuração, ela salta de 0,04 para 5,07 por mil de uma vez só, assim, né? Então, esse 5,07 por mil ele é maior que o epsilon YD, né? Então, nesse caso aqui, nesse cenário que eu estou descrevendo aqui, não dá para ignorar o efeito dinâmico, né, da seção saltar de uma curvatura pequena, que era essa aqui, para uma curvatura bem maior, né? Então, inclusive, esse efeito dinâmico ele não está sendo considerado aqui nos cálculos, né? Mas, intuitivamente, nesse caso aqui, parece provável
que a seção sofre uma falha frágil logo que a solicitação ultrapassar esse momento de fissuração, né? Então, por causa disso, é muito importante adotar a armadura mínima, porque quanto maior que a armadura mínima for a armadura, mais controlados ficam esses efeitos dinâmicos, né? Que é o que acontece aqui. Com a armadura maior que a mínima, agora, tá vendo? A armadura mínima era 1.63 e a armadura agora é 2.08, né? Com a armadura maior que a mínima, a gente vê que a deformação salta de 0.04 para 1.6 agora, por 1000, né? Sem fazer a curvatura cair no patamar mais plástico, né? Porque o εYD não foi atingido, né? Na deformação da armadura inferior. Ainda, né, mudando um pouco o foco, né, que a gente estava falando só dessa questão da solicitação ultrapassar o momento de fissuração, falando do reforço aqui, né, se for necessário adicionar um reforço, né, só para destacar que quando for descarregar a estrutura, ela nunca mais volta por essa parte aqui da curva, né. Inclusive, ela nunca mais retorna exatamente pelo mesmo lugar, né, a não ser que as fibras fissuradas elas sejam restauradas, né. Outra conclusão foi de que o dimensionamento para o estado limite último pelas equações convencionais de tensão, ele produz bons resultados, né? Na verdade, eles superestimam o momento resistente da seção, mas de qualquer forma, o projetista acaba tendo que transformar o AS calculado em barras de aço mesmo, né? O que, no final das contas, gera um momento resistente maior de qualquer forma. Nesse caso aqui, por exemplo, para a mesma configuração de seção, as equações convencionais, elas estão nos dizendo que o momento resistente da seção vai ser de 182.1, né? Tá acima do meu cursor aqui. Mas pelas equações originais, a gente vê que, na verdade, essa seção resistiria a um momento um pouquinho menor, né? De 180.8 kN. Ou seja, as equações convencionais estão superestimando em 0,7% o momento resistente nesse caso aqui, né? O que, no final das contas, tá contra a segurança, mas dentro desse contexto de adotar as barras e tal, acaba sendo um valor bem aceitável. O que dá para notar também é que usar as equações convencionais para analisar a seção em estados de serviço pode gerar um erro considerável, né? Porque se a gente observar, a curva dá uma embarrigadinha nessa região, né? Onde na curva original é quase reta. Ou seja, aparentemente, quanto menor é a curvatura, mais tende a ser superestimado o momento resistente da seção, né? E isso muito provavelmente é porque é por causa do retângulo equivalente, né? Que apesar do comprimento dele ser menor, né? Por causa do lambda(x), do que a tensão da parábola retângulo, ele está sempre com a tensão máxima agindo, né? E como a gente pode ver no gráfico original aqui, com as tensões originais, só nesse ponto da curva, que em εC2 aqui, que o concreto começou a plastificar, né? Agora, a respeito da seção com reforço, tá? Da seção com reforço, que é a curva azul aqui. O que dá para concluir é que, nesse caso aqui, pelo menos, né, usar as equações convencionais para fazer essa verificação do reforço gera uma curvatura máxima e um momento último com um erro da mesma ordem de grandeza dessa superestimativa aqui, né, de mais 0,7%, né? Então, o que dá para concluir é que usar as equações convencionais para calcular a seção com reforço, para esse caso aqui, pelo menos, parece tão bom quanto usar para o dimensionamento das armaduras. Deu para visualizar também a comparação entre uma seção retangular e uma seção T, sendo as duas com a mesma área de concreto e com o restante dos dados de entrada iguais, tirando o fato que uma é retangular e a outra é T, né? Com isso fica muito claro o quão mais eficiente é a seção T por dedicar mais área de concreto para a região comprimida da seção, né? Nesse caso aqui também, a armadura AS e AS', essas duas aqui de 4.53 e 41.37, elas foram dimensionadas pelas equações convencionais para a armadura dupla com x/d fixada em 45%, né? E para um momento solicitante de 700 kN. Então, dá para notar, mais uma vez, que as equações convencionais superestimaram o momento resistente da seção, que, na verdade, é 697 kN, né? E não os 700. Só que nesse caso aqui não é para uma seção retangular, né? É para uma seção T. Outra conclusão interessante
é que FCK maior, com o restante da seção mantido constante, gera seções mais dúcteis, mas não tão mais resistentes. Ou seja, aumentar a resistência do concreto não gera um ganho de momento resistente tão relevante. Que para um aumento de 60% do FCK gerou um aumento de 14% de momento resistente, nesse caso aqui. Mas o aumento relevante aqui é de curvatura, né? Que foi um aumento de quase 60%, que foi o aumento de FCK. Nesse slide aqui, a análise da esquerda é para falha da seção de 25 megapascal aqui, tá? Que acontece nesse θ de 99 vezes 10 na menos 6 centímetros na menos 1. Enquanto que a análise da direita é para ver o que acontece na seção de 40 megapascais em uma curvatura semelhante. E aí a gente consegue ver que para a mesma curvatura, ou quase a mesma, né? Com o aumento do FCK, a linha neutra subiu, ou melhor, ela diminuiu de valor, né? O que mobilizou menos concreto e mais o aço. Então, mudando de slide agora, já para a curvatura máxima, aqui a curvatura é máxima agora. Já para a curvatura máxima, para a seção de FCK 40 megapascais, né? Com aços, a análise da seção acaba ficando assim, com o aço muito mais mobilizado, tá vendo? Na falha, aqui. Então, isso que deu para concluir a respeito do aumento de FCK para a seção sem reforço, né? Inclusive, aquele aumento de ductilidade que eu mencionei antes, né? Que acontece com o aumento do FCK, ele é maior quanto menos dúctil for a seção. Sendo que para seções já muito dúcteis, um maior FCK pode acabar reduzindo um pouquinho a curvatura máxima, pelas equações que a gente tem, né? Bom, e a gente pode pensar também, né, em termos mais práticos, assim, né, que essa questão de comparação de FCK para a mesma seção pode não ser muito relevante, mas, de fato, as reações de hidratação no cimento continuam acontecendo depois dos 28 dias, né? Há uma taxa menor, sim, né? Mas isso faz o FCK aumentar com o tempo, com todo o restante da seção mantido constante. Então, dá para concluir que essa análise do aumento do FCK pode representar uma análise do comportamento da seção no tempo, né? E no final das contas, esse ganho de resistência do concreto ele acaba sendo muito benéfico para a ductilidade. Inclusive, as seções de armadura dupla, né, que foram dimensionadas para X sobre D igual a 45%, depois de muito tempo podem até ter uma folguinha a mais para que na hora da adição do reforço, se precisar, né, a seção reforçada ela não falhe com uma curvatura máxima tão menor, né, tão mais reduzida. Agora, com a adição de reforço, tá? Com a adição de reforço para essa mesma seção, só que uma tem um FCK maior, a gente observa um comportamento parecido com o de agora há pouco, mas acaba que a curvatura tem um ganho um pouco menor, né? Só para lembrar, antes era de 58%, aqui 42%. Um ganho um pouco menor de curvatura, só que esse ganho menor, o que dá para explicar esse ganho, né, menor? Provavelmente é porque o reforço ele acaba sendo uma resistência a mais à tração na área comprimida, né? E isso acaba tendendo a baixar mais a linha neutra, o que no final das contas tende a diminuir a curvatura máxima. Então é uma adição de área de material resistente à tração em uma região que já tem bastante armadura tracionada ali, né? Agora já o momento resistente, se a gente for ver em relação ao anterior, ó, o anterior foi de 14% o ganho, né, para a seção não reforçada, e aqui para a seção reforçada de quase 25%. Eu acho que a explicação pode ser porque com esse FCK maior, isso permitiu um melhor aproveitamento do comportamento elástico linear do material que a gente está usando no reforço, que é a fibra de carbono, né? Outra coisa que deu para notar também é que, pelo menos para esse caso desse slide aqui, descarregar a estrutura de 90% para 25% só gerou um aumento de por volta de 6% de momento resistente e ainda uma redução de algo em torno de também 6% para a curvatura máxima. Então, com base nesse resultado, né, é verdade que descarregar mais a estrutura pode fazer o reforço ser melhor aproveitado, mas para reforço de fibra de carbono e para essa seção aqui, nesse caso, pelo menos, esse melhor aproveitamento ele foi consideravelmente pequeno, né, dado o trabalho que eu imagino que deve dar para descarregar tanto assim uma estrutura, né? Mas
no geral agora, último ponto, a conclusão geral assim, é que a fibra de carbono parece ser uma solução estruturalmente muito eficiente, né? Tanto para o ganho de momento resistente último, tanto para a segurança, né? Porque o desenvolvimento do momento resistente com reforço exige cada vez uma solicitação maior de flexão, né? À medida que a curvatura vai crescendo. Sendo o contrário na seção que não tem reforço, que é a curva laranja aqui. Na seção que tem só o concreto armado, né? O momento último, ele é só um pouquinho maior do que o momento de escoamento da armadura inferior, né? Ou seja, para casos em que a solicitação de flexão aumenta muito, como por exemplo em rajada de vento, né, para vigas próximas do solo, principalmente, a seção logo já chega na falha, né? Sendo que para a seção reforçada, para mobilizar uma curvatura maior, a solicitação de flexão tem que crescer consideravelmente mais depois do escoamento da armadura inferior. Mas apesar disso, né, é bom a gente sempre levar em conta essa redução que acontece com a curvatura máxima, com a adição do reforço. E é bom considerar isso para evitar falhas tão mais frágeis, né? Então, essas foram as conclusões e muito obrigado por assistirem minha apresentação. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu estou à disposição.